Olá, eu sou Rafaela Ladeira e esse é o quadro Dica para a Paz. Nessa semana eu quero compartilhar com vocês 10 dicas para ajudar o seu filho a lidar com os medos. Bom, quando a gente fala de medo, a gente fala também de coragem, de enfrentamento. E esse enfrentamento tem a ver com ajudar a criança a lidar com o desconhecido e a seguir pequenos passos para isso. Mas antes de passar para as dicas do que ajuda, quero ressaltar o que não ajuda, o que piora a vivência do medo pela criança. Quando às vezes nós mesmos fazemos medo na criança sem a intenção, então fiquem atentos. Às vezes frases como cuidado, lá tem bicho, ou não vai lá não que tá escuro, ou o moço vai te xingar, viu? A polícia vai te pegar. São muitas as frases. E essas frases, sem querer, a gente já coloca em alguns objetos, em algumas situações, a ideia de que lá existe um perigo e nem sempre isso é real. Então, cuidado com o que vocês falam para as crianças. Também não ajuda zombar, chamá-las de bebê, dizer que elas não podem chorar, que elas já são grandes para sentir determinados medos. Invalidar o medo da criança não ajuda e só piora, faz com que ela permaneça com medo e ainda se sinta inadequada por senti-lo. Outro problema que eu destaco é quando os pais sentem pena das crianças e tentam resolver todas as situações ou superprotegê-las de tudo para poupá-las das situações de medo. Essa também não é uma boa forma. A criança ela não desenvolve a confiança de que ela pode lidar com o medo, que é uma situação de desconforto. E destaco aqui que às vezes o medo ele pode indicar que algo aconteceu, por exemplo, uma agressão, um abuso sexual. Então a gente precisa saber quando proteger nossos filhos e quando encorajá-los a enfrentar o medo sem super protegê-los. Estar atento ao que eles dizem e com essas dicas eu espero ajudá-los a saber quando fazer, quando proteger e quando encorajá-los a enfrentar a situação. Então vamos lá para as dicas. Dica número 1. Não ria, não minimize, não julgue, não desconsidere o medo da criança, mas também não exagere ou super proteja. Dica número 2. Ouça e valide o medo. Às vezes só de a criança poder expressá-lo já diminui a intensidade com que ela sente aquela emoção. Dica número 3. Ajude a explorar maneiras para lidar com as situações em que elas estão com medo. Dizer para não terem medo não ajuda. Buscar soluções ajuda. Dica número 4. Não seja manipulado pelos medos dos seus filhos. Então, não tente salvá-lo ou resolver seus sentimentos, ou até expulsar o sentimento de medo. Por exemplo, deixar as crianças dormirem com você quando elas estão com medo é uma maneira sutil de dizer: você não pode lidar com isso, deixe-me resolver para você. E não é isso que a gente quer e quantas vezes a gente faz isso. Dica número 5. Encoraje seu filho a lidar com situações difíceis com pequenos passos. Por exemplo, se eles tiverem medo do escuro, coloque uma luz noturna no quarto. Se eles acharem que não conseguem dormir em seus próprios quartos, encha suas mãozinhas com seus beijos e diga a eles que toda vez que sentirem sua falta, para eles beijarem suas mãos e pegarem um beijo seu. Se eles acharem que há monstros no armário ou debaixo da cama, faça uma busca com eles antes de dormir e deixe-os dormir com uma lanterna. Dica número 6. Ouça com atenção. O seu filho quer lhe dizer algo e leve isso a sério. Dica número 7. Não coloque seus medos em seus filhos. Tudo bem compartilhar os seus medos de adulto, como pai, como mãe, mas não espere que eles tenham o mesmo medo que você. Contar a eles de um medo que você superou também pode encorajá-los e fazê-los entender que medos são normais. Dica número 8. Observe o que o seu filho assiste e em qual horário.
Filmes, jornal, novelas e até desenhos podem desencadear esses medos, especialmente dependendo do horário em que eles são assistidos. Dica número 9. Não force seu filho a atividades que ele teme, por exemplo, a nadar, andar a cavalo, isso pode piorar. A gente precisa respeitar as diferenças entre as crianças. Algumas crianças vão aprender a perder o medo pulando na piscina, por exemplo, mas outras vão precisar passar um tempão olhando até terem coragem. E nesses casos, forçar não ajuda. E por último, dica número 10, o mais importante é as crianças aprenderem que sentir medo é normal, mas elas não precisam ficar imobilizadas por ele. Elas dão conta e você está ali para ajudá-los. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente se vê então no próximo Dica para a Paz.